Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Desde já eu peço, como sempre, para que você se inscreva no canal Eduardo Costa Analisa, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like também para que esse vídeo chegue de maneira orgânica a mais pessoas, espalhe o link para geral, se você gosta, se você gostou aí desse conteúdo, espalhe o link para que mais pessoas possam acompanhar também e agradeço como sempre pela audiência de vocês que tem sido muito legal, impulsionando bastante aqui o nosso canal, fico muito agradecido mesmo pela audiência de todos. E desde já também peço perdão pela voz, esse vídeo até já deveria ter saído um pouco antes, mas alguns probleminhas aí de saúde, a voz ainda não voltou 100%, mas o importante é a gente fazer a análise aqui para falar do novo técnico do Confiança, No último vídeo eu falei do Luciano Mancha, diretor de futebol recém-chegado agora para 2025. Temos um novo treinador também, Vaguinho Dias, um nome que não estava aí muito no radar do pessoal, mas acabou acontecendo. Vaguinho Dias, que treinou o 13, seu trabalho mais recente foi o 13 aí na Série D de 2024, chega para ser o treinador do Confiança a partir do ano que vem. Vamos falar um pouquinho de quem é o Vaguinho Dias, do estilo de jogo dele, de algumas coisas aí que eu tenho lido que eu não sei se concordo tanto, e tentar imaginar o que esperar do novo treinador do Confiança para 2025. Simbora! Bom, Vaguinho Dias, 61 anos de idade, treinador desde 1999, já são 25 anos aí no mercado, um cara experiente, inegavelmente, e que tem seus grandes trabalhos no estado de Santa Catarina, Inclusive, quero agradecer publicamente aqui a queridíssima Angélica Albuquerque, jornalista catarinense, que me ajudou com algumas informações muito úteis aí de trabalhos recentes do Vaguinho Dias. Ele fez história pelo Brusque, foi campeão da Série D em 2019, depois foi campeão catarinense em 2022 e depois no Marcílio Dias também fez um trabalho muito interessante, foi campeão da Copa Santa Catarina em 2023, Copa Santa Catarina, que é a segunda competição ali do estado de Santa Catarina, classificou o Marcílio Dias para a Copa do Brasil, classificou também para a Série D, ano que vem o Marcílio Dias joga a Série D, o time estava sem calendário quando ele chegou e o Vaguinho conseguiu dar um calendário para o Marcílio Dias, o que foi um feito bem interessante, inclusive chegou a enfrentar o Vasco, esse ano em 2024 na primeira rodada da Copa do Brasil, sob o comando do Vaguinho Dias. É um cara muito respeitado no futebol de Santa Catarina, talvez, como eu disse, os principais trabalhos dele tenham sido por lá, os principais gabaritos do Vaguinho, um cara muito respeitado no meio, dentro do estado, e que teve trabalho mais recente no 13, da Paraíba. Ele chegou para a Série D e o 13 foi até as quartas de final. Nós inclusive falamos bastante aqui do 13 no canal, porque foi o adversário do Itabaiana, no mata-mata do acesso. O Tricolor conseguiu o acesso eliminando o 13 de Vaguinho Dias, que agora chega no Confiança. Como eu falei no começo, teve um outro vídeo aí durante a semana para falar da notícia do Luciano Mancha, contratado como diretor de futebol. E o Luciano Mancha era também do 13, ele fez esse trabalho em conjunto com o Vaguinho. E os dois já haviam trabalhado juntos no América de Natal, lá atrás também. Ou seja, para mim, é claramente a indicação do Luciano Mancha. Me parece muito claro que o Confiança estava buscando algum treinador que não via muita perspectiva de negociação com o Mazzola, por conta de pedida salarial. O próprio Mazzola já tem deixado claro também, como eu falei em outro vídeo, que estava esperando propostas de outros clubes do cenário nacional, principalmente de Série B. Me parece que o Confiança tomou uma decisão, para mim, acertada de já seguir com o planejamento, e aí vem a indicação do diretor de futebol, Luciano Mancha, para a contratação do Vaguinho Dias, que é um nome que tem suas qualidades e é um nome que não custa muito, Se você pensar num clube como Confiança, que não tem uma folha muito extensa, é um treinador que cabe bem dentro da realidade financeira do clube. E aí eu quero entrar num ponto, antes de falar principalmente de alguns pontos de estilo, do Vaguinho Dias, eu quero falar sobre algumas coisas que eu tenho lido e tudo mais, e que é normal, alguns torcedores quererem opiniões mais exacerbadas e cravar coisas logo de cara, mas eu tenho lido muita gente falando que é um treinador de Série D, por conta do trabalho mais recente no 13 e que fracassou no 13, então não serviria para o Confiança. Assim, eu acho que essa coisa de treinador, tamanho de treinador, qual divisão ele pertence é muito relativa, depende de muitos fatores. E assim, ele fez um bom trabalho no 13, tá? O 13 teve uma primeira fase muito sólida, foi um dos melhores times da primeira fase na Série D, passou muito bem pela segunda fase, teve um pouco de sufoco ali contra o Altos, mas conseguiu a classificação nas oitavas de final,
caiu pro Itabaiana nas quartas. É o que eu falo aqui sempre da Série D. São 64 times e só 4 sobem. Não quer dizer que os outros 60 são fracassados e perdedores. Você tem bons trabalhos também, que às vezes não vão subir por conta de um mata-mata ruim, das coisas que deram errado. O caso do 13 é muito isso, né? O 13 vinha com a campanha muito forte, tanto que decidiu em casa. Tinha uma campanha melhor que o Itabaiana, no geral. Mas deu tudo errado naquele primeiro jogo no Mendonção, perdeu por 3-1 e aí já entornou o caldo, né? Aí já complicou muito as coisas e o Itabaiana conquistou o acesso. Se a gente pegar até as quartas de final, que foi a fase em que 13 e Itabaiana ainda estavam juntos, né? Depois na semi só tivemos o Itabaiana, mas até as quartas, a última fase em que os dois competiram juntos na Série D, o 13 fez mais pontos que o Itabaiana, contando os jogos do mata-mata, inclusive os jogos das quartas de final. O 13 teve um ponto a mais que o Itabaiana na campanha geral. Ou seja, a campanha foi positiva, a campanha foi boa. Acabou não culminando com acesso, faz parte, o mata-mata tem dessas. O 13 falhou nos jogos decisivos, também com o dedo do Vaguinho Dias, é importante dizer. Mas no geral, foi um bom trabalho. E eu cito de forma reversa, por exemplo, o Gerson Guzmão. Foi um cara que chegou depois da demissão do Paulo Massaro, né, no Confiança, nesse ano de 2024, já tendo sido campeão de Série C, de Série D, um cara super experiente. Boa parte da torcida na época aprovou a contratação, porque é o que precisa, um técnico experiente, rodado, vencedor, tudo mais, e foi um trabalho bem ruim. Então, cravar se vai dar certo, se vai dar errado, por causa do histórico, de resultados recentes e tudo mais, sem o treinador ter sequer pisado em Aracaju, eu acho muito precipitado. Só o campo vai dizer. Mas eu acho que é uma contratação interessante de um treinador que o Confiança vai buscar fora daquela caixinha, né? Vai buscar um nome um pouco diferente, mas diferente com experiência, né? Porque algum torcedor pode argumentar, Paulo Massaro em 2024 foi um nome diferente, mas era um nome muito inexperiente, né? A gente sabia muito pouco do Massaro quando ele chegou. O Vaguinho já é um cara mais experiente, que tem título nacional no currículo, tem trabalhos mais robustos, então já é um treinador com predicados mais interessantes. E aí a gente entra no estilo de jogo do Vaguinho Dias, né? Ele é um cara, e abertamente ele fala isso, ofensivo. Ele gosta de jogar pra frente. É um time que usa muita velocidade, muitas transições rápidas, joga muito com os pontas. Ele é adepto normalmente, né? Claro que depende do elenco, mas normalmente ele é adepto do 4-3-3, com 2 jogadores pelo lado de campo, com muita velocidade e que são capazes de impor um ritmo mais forte ao jogo. No caso do 13, ele tinha o Thiago Santos de um lado e o Thiaguinho do outro. O Thiaguinho foi uma aposta que o 13 fez, né? Sendo emprestado pelo Flamengo, e que terminou como artilheiro da Série D, né? Ainda depende aí do jogo da volta da final, né? Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo da volta da final, e o mascote, atacante do Retrô, pode alcançá-lo, mas até o momento o Thiaguinho é o artilheiro da Série D, mesmo tendo caído nas quartas de final. Ele teve uma produção excelente, principalmente na primeira fase, muito baseada nesse estilo de jogo do Vaguinho Dias, explorando muito essa velocidade. Quando, por exemplo, o Itabaiana chegou na semifinal da Série D contra o Retrô, eu até fiz uma pequena comparação e falei, né, que o Retrô era um time um pouco mais técnico, que cadenciava mais o jogo, usava mais o seu meio campo. O 13 não, era correria, velocidade, com linhas altas, com os laterais subindo muito, a gente via muito isso no jogo do 13. Um treinador que apoia muito com os seus laterais e, consequentemente, já marca quando perde a bola com a linha um pouco mais alta, tenta pressionar o seu adversário. Por outro lado, isso acaba deixando o time algumas vezes desprotegido. E nós vimos isso no primeiro jogo das quartas de final contra o Itabaiana. Quando o Itabaiana conseguiu achar algumas soluções e o 13 cometeu erros que deram espaços, o time não soube muito sair daquela situação inicial que tinha planejado e a defesa ficou muito exposta, cedeu muitos espaços para o Itabaiana. Isso ajuda a explicar também o péssimo resultado naquele primeiro jogo no Mendonção. O Vaguinho, ele foi criticado por parte da torcida e da mídia especializada na Paraíba após a derrota para o Itabaiana nas quartas de final, por não conseguir ter variado o time. Isso foi um problema, principalmente no jogo da volta, né? Eu até falei aqui na análise pós-jogo, né, do acesso do Itabaiana, no jogo da volta contra o 13, que o Itabaiana fechou muito bem os lados do campo, com 2 linhas muito bem compactadas, e o 13 não soube o que fazer. Rodou bola para um lado para o outro, apelou para os cruzamentos, ficou perdido. Faltou criatividade. E esse é um ponto. O Vaguinho Dias vai ter a flexibilidade para mudar esse esquema quando ele não der certo? Ou
o Confiança vai ficar travado quando isso acontecer. É algo interessante para a gente observar. Claro que a gente tem que considerar também, né, que o 13 teve lesões e suspensões na reta final que foram determinantes, mas o time não soube, como eu falei, sair daquela formação inicial quando as coisas começaram a desandar. E isso pode ser uma questão, né? Se esse 4-3-3 ofensivo, que eu imagino que é o que o Vaguinho vai usar no Confiança, vai se modificar em algum momento quando for necessário. O 13 rendeu muito bem com um ataque mais móvel ao longo da Série D. Quando precisou ter uma referência, e quando buscou essa referência principalmente no Wallace Pernambucano, né, ao longo da Série D ele acabou chegando, o time até teve uma produção ofensiva, mas caiu pouco a pouco de rendimento. O Confiança teve um problema em 2024 em relação a centroavantes. Nenhum conseguiu se firmar. Será que isso já pode ser um indicativo de que o Vaguinho talvez queira trabalhar com um elenco que não tenha necessariamente esse 9 fixo? Como é que vai ser essa abordagem de mercado? Vaguinho Dias e Luciano Mancha vão trabalhar juntos já ao longo de uma pré-temporada. Nós estamos no fim de setembro, então eles vão ter um bom tempo aí para essa montagem de elenco. Como que essa montagem vai se dar? É importante pontuar isso. O fato de o Luciano e o Vaguinho já terem trabalhado juntos em outros locais, principalmente agora no 3, esse trabalho mais recente, mostra que diretor de futebol e treinador, nesse caso, estão falando a mesma língua. E eu acho isso importante, para que eles consigam planejar esse elenco juntos. E aí é ver como que o Vaguinho Dias vai explorar essas peças. Eu vejo como potencialidades, né, o jogo ofensivo e a marcação alta, que podem fazer com que o Confiança tenha um estilo muito incisivo e até fazer muitos gols a depender das peças que tenha para o setor ofensivo. Por outro lado, eu vejo essas problemáticas, né? Uma defesa que muitas vezes acaba desprotegida e uma falta de variação em alguns momentos. Isso foi determinante no 13, vamos ver se vai ser no Confiança também. E aqui um ponto importante que eu quero tocar antes de amarrar essa análise é que o Vaguinho Dias ele chega no cenário de um Confiança que dificilmente tem tido trabalhos longos com seus treinadores. Ele vai ter que vencer essa barreira. Eu separei alguns números, né, da gestão Pedro Dantas. Desde que o Pedro Dantas assumiu, lá como interino ainda em abril de 2022, até esse mandato já eleito, né, referendado nas urnas do Confiança, que vai até o final de 2025. Eu separei esses números aí que vocês vão acompanhar. Desde que o Pedro Dantas assumiu como interino lá atrás, o Confiança teve 6 técnicos efetivos. Isso até o Mazola, que foi o último recentemente. Nós temos Felipe com 9 jogos, Vinícius Eutrópio com 36, Luizinho Vieira com 6, Paulo Massaro 9 jogos, Gerson Guzmão 13 e Mazola Júnior 11. Ou seja, foram 84 jogos e 6 treinadores. Uma média certinha, a conta bate bem exata, de 14 jogos por treinador. São 2 treinadores por ano na gestão Pedro Dantas. Esse é um ponto importante porque o Vaguinho vai ter que vencer isso, né, ao chegar no Dragão. Chega em um clube que, nos últimos anos, não tem tido tanta estabilidade com treinadores, né, como nós vimos aí. Uma estatística que para mim é a mais impressionante, né, é que o último técnico a começar e terminar o ano sem interrupções, né, a última vez que o Confiança teve um treinador durante um ano inteiro sem trocas, foi com o Betinho em 2015, quando o Confiança tinha acabado de sair da Série D, voltou para a Série C e naquele ano quase subiu, né, caiu nas quartas de final para o Londrina. Ou seja, ano que vem nós vamos fazer 10 anos que o Confiança sempre troca de treinador no meio do caminho. É óbvio que algumas coisas vêm pro bem, né? Daniel Paulista, por exemplo, não começou em 2019 e deu no que deu. Óbvio que algumas trocas são necessárias, como a gente viu, por exemplo, o Vinícius Eutrópio, como eu mostrei aí no dado, foi o treinador que mais teve jogos com Confiança na era Pedro Dantas, mas chegou um momento que realmente ficou insustentável. Óbvio que mudanças são necessárias nos momentos em que precisam acontecer, mas o Vaguinho Dias ele chega num contexto de um clube que busca estabilidade com o treinador, que ainda não conseguiu essa estabilidade nos últimos anos. E ele vai ter um primeiro semestre que é decisivo nisso. Porque tem Campeonato Sergipano, mas principalmente Copa do Brasil e Copa do Nordeste. São competições em que o Confiança precisa ir bem, principalmente a Copa do Brasil, né? Avançar dessa primeira fase, essa barreira na qual a Confiança bate há algum tempo, para ganhar uma projeção nacional, para ganhar uma visibilidade maior, para ter um impulso financeiro também que é importante. A torcida do Confiança tem cobrado muito isso. E a pressão vai ser grande se esses resultados não acontecerem. Vamos lembrar, por exemplo, do Massaro, que teve um aproveitamento em números excelente, acima de 70%.
porém o Confiança acabou falhando na pré-Copa do Nordeste e na Copa do Brasil a pressão foi insustentável e o Massaro caiu. Então Vaguinho, mais até do que o Campeonato Sergipano, vai ter a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, na minha visão, como esses cartões de visita, para se mostrar para o torcedor. E aí para sustentar o seu trabalho até a Série C e quem sabe fazer um bom trabalho. Mas, no geral, repito, tem riscos, não é uma aposta certeira, até porque nenhuma aposta, né, pelo próprio nome, como já disse, vai ser 100% certeira, mas eu acho uma boa aposta. Pelo que foi o trabalho recente no 13, pelo estilo de jogo, eu acho que o Vaguinho tem sim muito a acrescentar para o Confiança. Mas só o campo vai dizer se foi uma boa ou se foi uma má contratação realmente. Vamos esperar para ver. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, né, o que é que você acha, se você concorda, se você discorda da análise, qual a sua expectativa para Vaguinho Dias no Confiança. E digo mais uma vez, né, deixa o like, espalhe esse link para geral, para que mais pessoas possam acompanhar, possam conhecer o nosso canal. E para você que está chegando agora, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações para ficar ligado aqui nos nossos conteúdos. Agradeço demais, novamente, pela audiência de vocês e fiquem ligados, né? Porque a gente está sempre aqui atualizando com as notícias e análises de acordo com o que vem acontecendo no futebol sergipano. Teremos ainda as retrospectivas, nessas benditas retrospectivas que eu estou falando aí há algum tempo, mas sempre surge alguma coisa nova para atropelar o calendário. Teremos sim conteúdos para vocês nessas próximas semanas, sem dúvida alguma. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!